10 horas 39 minutos, de volta aqui com o Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. E agora sim, Luiz Felipe Nunes ao vivo aqui atualizando o caso de ônibus depredados em São Paulo e no ABC. E aí, Luiz, as informações de momento, por gentileza. Bom dia. Bom dia, Danilo, Sabino. Bom dia também para todo mundo que nos acompanha. A gente tem um caso já de prisão que aconteceu em Diadema. Um homem de 41 anos que foi preso depois de vandalizar 6 ônibus. Ele vandalizou 6 ônibus da mesma empresa, a Next Mobilidade, e no 6º ônibus o motorista do coletivo conseguiu parar ele, deteu esse criminoso e chamou a polícia. Por isso, corajoso esse motorista. Exatamente. Os policiais conseguiram prender essa pessoa, ainda vão investigar, ainda vão conversar com ele, porque já passa de 140 o número de ônibus vandalizados no estado de São Paulo na última semana. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública já afirmou que a Polícia Civil, Polícia do Estado, estão investigando ambas as polícias, a relação, se existe uma organização criminosa por trás desses ataques, porque o número está crescendo de uma maneira muito veloz. No começo da semana, a gente até conversou com o prefeito Ricardo Nunes para perguntar sobre isso. Ele ainda dizia que pareciam casos separados e isolados. Agora, já uma outra tratativa por parte da Secretaria de Segurança Pública, porque são números que vão subindo. Inclusive esse de um homem, mesmo homem, fazendo vandalismo contra 6 ônibus. No mesmo momento, perto da Avenida Antônio Piranga, em Diadema. Por isso, esses casos chamam a atenção. Alguns coletivos já tiveram de ser tirados das ruas para passar por alguns reparos. Por isso, nenhuma linha parou de ser atendida, mas o número de ônibus que passa é menor, ou seja, existe um maior tempo de espera em algumas regiões do estado de São Paulo por conta desses atos. E a gente já recebeu relatos, já recebeu imagens, já recebeu diversas outras informações que mostram ônibus circulando, andando, não estavam parados todos esses ônibus, e aí chegam pessoas e começam, na maioria dos casos, a jogar pedras. Pedra no vidro, que muitas vezes quebra esse vidro. A gente já teve um caso em que uma vidraça que estilhaçou quase pegou em uma criança de colo. Até esse momento nenhuma pessoa ficou ferida, nenhuma pessoa morreu, mas a gente tem esses casos que mostram que é muito perigoso o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Inclusive, a gente conversou a nossa reportagem com um motorista de ônibus. Ele não quis revelar a identidade, por isso a gente vai ouvir o áudio dele um pouco distorcido, mas vamos escutar o relato dele, ele que sofreu um ataque desses enquanto estava em um dos ônibus do estado de São Paulo. Parece que é fim do mundo, é aquele gritaria dentro do ônibus, é criança, é adolescente, é idoso, é aquela gritaria que você fica apavorado de momento, mexendo com o psicológico de muito trabalhador, muito pai de família. Você já pensou se pega em mim aquilo ali? Se você não prestar atenção, não estiver atento ali, você acaba cometendo um acidente maior na frente. Ele é um dos motoristas que passou por isso, mas são mais de 140 ônibus atacados no estado de São Paulo. 78 na capital paulista e os outros 63 no ABCD de São Paulo. Regiões que são mais afetadas, inclusive tem linhas, tem empresas de ônibus que são mais atacadas do que outras. A gente falou aqui da Next Mobilidade, é um alvo que está sendo frequente no estado de São Paulo. Por isso, essas investigações que vão seguir os próximos dias, até porque esse número não para. Ontem à noite a gente teve registros de mais casos desses. Até ontem eram 135 ataques, hoje a gente já está falando de mais de 140. Então, números que vão crescendo, a gente espera que acabe hoje, nos próximos dias, para que a gente não tenha esses problemas e que ninguém fique ferido, porque até o momento isso não aconteceu, mas o risco é enorme, Danilo Sabino. Não deve ser um problema das prefeituras com as empresas, porque senão aconteceria só numa prefeitura e está acontecendo em toda a região metropolitana. Isso pode ser brigas internas, né, envolvendo sindicatos, isso pode ser problemas entre empresas com o crime organizado, porque a gente sabe que há envolvimento de empresas com crime organizado. As investigações da polícia já falaram sobre isso, sem generalizar, mas há empresas que têm essa ligação e está na cara que essas ações têm sido planejadas. Então, por isso, fortalece esse nosso pensamento de que o crime organizado esteja envolvido. Mas precisa parar com isso. Nós já são mais de 140, já passou. 140 ônibus, quer dizer, considerando os aqui da cidade de São Paulo e os das cidades do entorno. 140 ônibus, é muita coisa. Se a gente for considerar que em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos cerca de 13 mil ônibus,
Olha só como o número é importante e relevante. Precisamos que a polícia tome uma atitude e que haja essa investigação e que haja uma presença mais forte aí de todas as prefeituras. A Guarda Civil é para isso originalmente, que ela funcione.